Eu sou Glauco Lubachevski de Aguiar, sou professor de Direito Tributário, advogado, mestre e especialista na área do Direito Tributário. O tema do nosso curso, Imunidades Tributárias e Normas Gerais Tributárias, já no nosso quarto encontro. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a terceira parte relativa às imunidades. Dessa vez nós vamos trabalhar um pouquinho as imunidades específicas, algumas imunidades específicas, 3 delas. Aqui conosco, para participar, nós temos o Altair, nós temos a Tarsila, nós temos o Rodrigo. Se você tiver alguma dúvida, quiser formular algum questionamento a respeito da aula, eu peço que envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembro vocês que indiquem exatamente a que aula diz respeito, de que aula que se trata e qual o professor, indiquem o nome, indiquem o tema da aula desse momento. Tá? Nós tivemos nos últimos encontros, nós começamos lá na primeira aula a respeito de imunidade, estabelecendo a questão da compreensão, do alcance, do conceito das normas de imunidade. Nós falamos a respeito da interpretação das regras imunitórias, delas se tratarem de normas finalísticas e, como tais, elas devem ser interpretadas e vistas dessa maneira. Nós falamos que todas as normas de imunidade, elas, no final das contas, implicam em regras que objetivam proteger ou promover valores constitucionais mais relevantes e mais caros ao ordenamento jurídico. Em sequência, nós começamos a trabalhar algumas das imunidades específicas trazidas no artigo 150, inciso 6º da Constituição, que alguns doutrinadores chamam de imunidades genéricas, já que elas dizem respeito aos impostos. E ali trazido nas alíneas A, B, C e D do inciso 6º do artigo 150. Nessa aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Eu escolhi 3 diferentes normas de imunidade para nós fazermos uma análise mais pontual. Vejam que hoje nós vamos trabalhar imunidades específicas, uma delas prevista e trazida no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. A segunda, que é aquela enumerada no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 do texto constitucional, com característica diferente da primeira. E a terceira delas, acredito que é a mais importante de todas, até pelo reflexo prático dela no dia a dia da atividade tributária, e especialmente em vista das atividades econômicas às quais elas se dirigem, a imunidade contida no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A do texto constitucional, que diz respeito ao ICMS na exportação. Bom, nós, no primeiro momento, vale a recordação do conceito de imunidade que eu disse para vocês inicialmente lá na nossa primeira aula. Trata-se de norma constitucional que objetiva, que veda, que impede, que, enfim, tem por finalidade impedir a incidência da tributação em determinadas circunstâncias. Disse também que não era muito relevante, que nós não deveríamos nos preocupar em procurar o termo imunidade dentro do texto constitucional, que não é isso que é relevante. E disse também que não é relevante que nós nos preocupemos em encontrar imunidades tributárias só e tão só dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional, que é aquele capítulo tributário trazido pela Constituição a partir do artigo 145. Exemplo disso, e o objetivo da primeira imunidade a ser aqui tratada, está lá no artigo 5º, inciso 74 do texto da Constituição. Se nós lembrarmos, o artigo 5º da Constituição, ele veicula para todos os fins aquilo que é nomeado de direitos e garantias fundamentais. Então, a priori, eu posso imaginar o seguinte: bom, no artigo 5º do texto constitucional, nós só temos os tais direitos e garantias fundamentais. Vários dispositivos são ali enumerados, nós conhecemos lá o inciso 2º, por exemplo, que fala do princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós temos o dispositivo que garante o direito de propriedade, no inciso 22, e por aí vai. Mas fato é que nós vamos encontrar dentro desse artigo 5º normas que se amoldam perfeitamente ao conceito de imunidade que nós traçamos e nós estabelecemos lá na primeira aula. Ou seja, normas trazidas pela Constituição que, de uma forma ou de outra, impedem a tributação. E o importante, então, nesse início, é recordar essa informação. Eu disse para vocês também, nas aulas anteriores, que nós temos, de um modo geral, imunidades a todos os tipos de tributos. Claro que aquelas que nós trabalhamos nas 2 aulas anteriores, aquelas previstas pelo artigo 150, inciso 6º, dizem respeito apenas aos impostos, ou seja,
aquela figura tributária, aquela espécie tributária específica do imposto, diferente de taxas, de contribuições de melhorias, de empréstimo compulsório e de contribuições, né? Só que eu não afastei, e vejam vocês, nós temos que bem compreender, nós vamos encontrar ao longo do texto imunidades a outras espécies tributárias. Nós vamos encontrar imunidades mais específicas, que dizem respeito pontualmente a uma figura tributária em especial. Essa que nós vamos trabalhar agora, do artigo 5º, inciso 74, vejam vocês que muita gente vai olhar para o dispositivo e já de plano vai visualizar a figura da assistência judiciária gratuita, aquelas circunstâncias da conhecidíssima e propalada figura da justiça gratuita. Vejam vocês que aquele dispositivo diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a quem dele necessitar e comprovar a ausência de recursos para custear o acesso ao judiciário. Em primeiro lugar, que nós não podemos nos esquecer, é a tese central em torno da questão das imunidades. Normas de imunidade são normas finalísticas, visam proteger, visam resguardar determinados princípios, determinados valores que são caros ao ordenamento jurídico, né? Qual que é o princípio, qual é o valor constitucional por trás dessa norma de imunidade que nós estamos ora abordando, prevista pelo inciso 74 do artigo 5º? Se nós recordarmos, nós temos um outro dispositivo constitucional, ainda dentro do artigo 5º, que é o inciso 35, que assegura o acesso ao Poder Judiciário. A lei não prejudicará, melhor dizendo, né, é assegurado o acesso ao Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Essa é a letra do dispositivo, né? Conhecido o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, da universalidade da jurisdição. Muito bem. Qual a finalidade, então, desse inciso 74? Por que nós estamos trabalhando esse inciso como se fosse norma de imunidade? Por que nós estamos dizendo que nós estamos diante de uma norma imunitória? No primeiro momento, a pessoa pode se perguntar, bom, mas se o tema é imunidade tributária, ela deveria tratar apenas de tributos, né? A questão é que, por trás desse dispositivo, da gratuidade do acesso judiciário, da gratuidade à busca do Poder Judiciário, nós vamos encontrar uma questão tributária. Se vocês se recordarem, na doutrina do direito tributário, vocês vão ver a figura das taxas. Diz a Constituição, no que é repetida pelo Código Tributário Nacional, que as taxas poderão ser exigidas em vista da prestação de serviço público específico e divisível, né, ou em vista do exercício regular do poder de polícia. São dois atos totalmente diferentes, tá? Especificamente com relação ao serviço público, nós vamos encontrar inúmeros serviços públicos, ditos específicos e divisíveis, ou seja, fruíveis de modo individualizado por qualquer cidadão, por qualquer indivíduo, né, que são realizados por parte do Estado em favor desses indivíduos, né. Nesses casos, vejam vocês, e aí eu pego a questão do acesso ao judiciário, né, nós bem sabemos que toda vez que o cidadão se socorre do Poder Judiciário, né, um dos pressupostos iniciais de ajuizamento da ação, em muitos casos até para interposição de recursos, são as figuras das custas do processo, né? Então, portanto, nós sabemos que o processo tem custo. Essas custas, esses valores pagos pela prestação do serviço jurisdicional, nada mais são do que taxas pela prestação de serviço público. Tributo, portanto, né? Então, nós chegamos no ponto de toque. Se a Constituição tem um dispositivo específico, que é esse artigo 5º, inciso 74. Então, portanto, normas constitucionais, que diz de modo muito claro que quem comprovar a insuficiência de recursos terá a assistência jurídica de modo integral e gratuito, nós estamos diante, evidentemente, de uma norma de imunidade, em vista daquele conceito que nós estabelecemos lá na primeira aula nossa, no nosso primeiro encontro. Vejam vocês, então, que nós não escapamos do conceito inicial de imunidade, nós não escapamos da ideia inicial de que toda norma de imunidade, ela objetiva proteger ou prestigiar ou promover um outro princípio constitucional mais relevante, mais caro ao ordenamento jurídico, né? E por conta disso, nós temos que imprimir a essas regras, e imprimir especialmente a esse artigo 5º, inciso 74, a leitura como se fosse de uma norma imunitória. Isso é importante porque, vejam vocês, nós estamos trabalhando com, em primeiro lugar, taxas por prestação de serviços públicos, as custas processuais, né? É disso que esse tipo de tributação, ela é regulada por cada uma das entidades federativas estaduais
portanto, a definição dos custos dos processos, das chamadas taxas processuais ou custas processuais, elas são estabelecidas e definidas no plano da legislação de cada Estado. Cada Estado define os custos da prestação dos seus serviços jurisdicionais, né, por meio de legislação estadual própria, até porque são eles que regulam o Poder Judiciário Estadual. Por outro lado, nós vamos encontrar também legislação específica para regular as taxas e os custos dos processos no âmbito federal, em vista da questão da prestação do serviço jurisdicional no âmbito federal. Muito bem, isso leva a um primeiro questionamento, a uma primeira ideia, qual seja, uma vez que cabem aos Estados, né, e à União, no caso do Poder Judiciário Federal, estabelecer as custas dos processos, em que medida que isso pode ser realizado? Né? Especialmente com relação à fruição desse benefício imunitório, a essa circunstância de acessar o Poder Judiciário sem efetuar o pagamento de custos por conta de não possuir recursos, pela comprovação de não possuir recursos para tanto, né? Isso vai desencadear uma primeira pergunta. Afinal de contas, os Estados podem, no âmbito da sua legislação ordinária, delimitar isso daí, eles podem tratar e colocar inúmeros condicionamentos, eles podem, enfim, impedir que a pessoa que comprove insuficiência de recursos tenha acesso ao Poder Judiciário? Né? Há, portanto, competência para legislar sobre esse tema? Essa pergunta eu respondo mais adiante, mas ela serve para eu formular uma segunda ideia. Veja, é muito comum, no âmbito das legislações dos Estados, que a lei que trate das custas dos processos, elas tragam mecanismos isentivos, ou seja, elas veiculam regras de isenção para aqueles cidadãos, para aqueles indivíduos, enfim, para aquelas partes que buscam o judiciário, em determinadas situações e em determinados casos, essas pessoas estão isentas do pagamento do recolhimento das custas processuais. Isso é importante porque, vejam vocês, se eu estiver diante de uma isenção, porque é prevista no texto da lei, que nada tem que ver com imunidade, eu vou ter um tipo de interpretação. Se eu estiver diante de norma de imunidade, que vem prevista no texto da Constituição, que é norma de conteúdo valorativo, tem conteúdo axiológico, são regras, portanto, que objetivam prestigiar determinados valores constitucionais, eu vou ter uma outra interpretação. E eu estou dizendo isso porque é muito comum que as legislações estaduais repitam muitos dos dispositivos da Constituição no âmbito da legislação ordinária, né? E, por força dessa repetição, o legislador das entidades federativas acaba estabelecendo requisitos, condições, delimitações que, às vezes, o texto constitucional não traz, né? Muito embora nós estejamos diante dessa imunidade contida no artigo 5º, inciso 74, né, vejam vocês que eu preciso perquirir. Trata-se de imunidade condicionada ou imunidade incondicionada? Se vocês puxarem pela memória, na primeira aula, quando nós falamos de imunidades condicionadas ou imunidades incondicionadas, eu disse, olha, as imunidades incondicionadas são aquelas que a legislação, que o texto constitucional não impõe a necessidade de observância de requisitos ou condições a serem previstas na legislação infraconstitucional. As condicionadas ou condicionáveis, né, como alguns autores chamam, essas, por outro lado, estas são aquelas que o próprio texto da Constituição, por força de expressa previsão normativa, diz da necessidade da integração de vontade do legislador infraconstitucional para conferir uma completude de significado, para conferir, para complementar o sentido normativo, para que seja possível a aplicabilidade da regra. Aqui, na imunidade que nós estamos trabalhando, do artigo 5º, inciso 74, né, vejam vocês que a Constituição não diz da necessidade de observância de requisitos a serem observados e definidos no âmbito da legislação infraconstitucional. Só que a Constituição é muito clara em dizer que há uma obrigatoriedade. Deve ser comprovada a insuficiência de recurso, né? Então, muito bem, eu visualizo a partir disso que a Constituição, ainda que de modo indireto, está delegando, está cometendo à legislação infraconstitucional a possibilidade de estabelecer como que essa comprovação de insuficiência de recursos deve se dar. A respeito disso, vejam vocês que é conhecidíssimo no âmbito jurídico nacional a Lei 1060/50, que estabelece
é também conhecido como a Lei da Assistência Judiciária Gratuita. Ali há uma disposição que diz de modo claro que para haver essa comprovação é suficiente que o interessado declare que não tem condições de arcar com os custos do processo para que ele receba o benefício da assistência judiciária gratuita. O problema que isso tem levado, em primeiro lugar, é que, de um modo geral, o Poder Judiciário tem visto essa disposição com reservas. Secundariamente, alguns judiciários estaduais têm dado aplicabilidade a disposições da legislação estadual, portanto, características de normas isentivas, em detrimento da interpretação mais consentânea da Lei 1060/50 com aquela previsão do texto constitucional. Vejam vocês, então, que nós temos um problema. Qual a natureza, quais as características dessa Lei 1060/50? Me parece que, da mesma forma, e igualmente ocorre com o Código Tributário Nacional, ela foi editada sob a perspectiva formal de lei ordinária. Formalmente é uma lei ordinária, mas recepcionada pelo texto da Constituição como se fosse lei complementar. Porque, vejam vocês, eu reitero, e é algo que será objeto um pouco mais detalhado no próximo encontro, eu reitero a disposição contida no artigo 146, inciso 2 do texto constitucional, que diz que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder tributar, regular as imunidades. Estou dizendo, então, que aquelas características, aquela condição, o meio para se realizar a comprovação de insuficiência de recursos, que a Lei 1060/50 traz, ela tem status de lei complementar de caráter nacional. Materialmente falando, ela é uma lei complementar de caráter nacional. Poderiam, então, os estados colocar outras condições, regular isso de outro modo? A meu ver, a resposta é negativa, porque, vejam vocês, nós estaremos diante da mesma circunstância que nós tratamos nas imunidades anteriores, das aulas anteriores, especialmente aquela imunidade trazida pela linha C do inciso 6º do artigo 150. Se recordarem, eu disse, olha, a fixação de condições e requisitos a serem atendidos para a fruição das imunidades obrigatoriamente devem vir previstas no texto da Lei Complementar Nacional. E a ideia não poderia ser diferente com relação ao tema ora tratado, já que nós estabelecemos lá no início, na primeira aula, as premissas sobre as quais desenvolve-se toda a matéria e todo o tema da imunidade tributária. Por outro lado, vejam vocês, nós vamos encontrar ainda, em soma ao que nós vamos abordar hoje aqui, uma segunda imunidade. Dessa vez nós deixaremos de trabalhar com as taxas, dessa vez nós deixaremos de trabalhar com o artigo 5º, inciso 74, e vamos trabalhar com o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Esse dispositivo foi inserido por uma emenda constitucional, pela emenda constitucional 33 de 2001, e ele diz de modo expresso que as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico, que são duas subespécies de contribuições, portanto, tributos totalmente diferentes dos que nós já trabalhamos até agora, não incidirão, e esse é o termo utilizado, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Nós temos aqui um problema a ser resolvido. Por que a emenda constitucional 33 inseriu essa disposição normativa no texto da Constituição e conferiu às receitas decorrentes da exportação imunidade tributária? Isso tem que ser levado em consideração, em primeiro lugar, o contexto histórico em que ela foi editada. Nós estávamos num momento político e econômico que havia um estímulo, como ainda hoje há um estímulo, de incremento das exportações do país. As exportações são necessárias, evidentemente, para trazer divisas ao Brasil. Vejam vocês que o que informa o surgimento dessas normas no plano da Constituição e outras mais que surgiram, que nós vamos trabalhar já na próxima imunidade, além de normas de caráter infraconstitucional, é justamente a figura de um dos objetivos fundamentais da República, que é o desenvolvimento nacional. Então, o que nós temos aí por trás como norma informadora, como valor informador dessa imunidade que abarca as receitas decorrentes da exportação? Nós temos a necessidade de trazer divisas ao país para conferir estabilidade econômica e, evidentemente, promover o desenvolvimento nacional. Muito bem. Então, isso vai interferir novamente na leitura do dispositivo. Como que eu vou ler, como que eu vou interpretar o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1? A priori, numa leitura muito superficial, se vocês se aperceberem, nós estaremos diante de uma regra até que de fácil compreensão. O problema não está aí. O problema está, efetivamente, em compreender como que ocorrem os processos de
exportação no país. Digo isso porque é conhecida uma restrição há algum tempo imposta por órgãos do Poder Executivo Federal Brasileiro quanto aos mecanismos da exportação, mas especialmente ao alcance dessa norma de imunidade. Porque, vejam, existem normas que dissociam, que apartam as exportações ditas diretas das exportações ditas indiretas. Há quem defenda que apenas as exportações diretas, ou seja, aquelas realizadas por empresário, por uma sociedade empresária, enfim, situada no país, diretamente para um comprador, um fornecedor no Brasil para um comprador no exterior. Né? E as receitas daí decorrentes, estas sim, seriam imunes à tributação pela via das contribuições de intervenção no domínio econômico ou das contribuições sociais. As chamadas exportações indiretas, ou seja, aquelas que se realizam por meio de empresas interpostas, muito conhecidas por trading companies, né, estas, alguns defenderiam, não seriam passíveis, as receitas daí decorrentes não seriam passíveis de receber o benefício imunitório. Né. Nós temos um problema aí que me parece solucionável a partir das ideias gerais que nós temos dos princípios gerais de direito. Né. Onde o texto constitucional não dissociou, onde ele não foi específico, evidentemente que não cabe ao intérprete, e menos ainda ao legislador, que vai editar as normas, o legislador infraconstitucional, frise-se, que vai editar as normas instituidoras e positivadoras daqueles comandos de competência previstos pela Constituição no âmbito das imunidades, não cabe a eles fazer essa diferenciação. A Constituição não dissociou exportação direta de exportação indireta para ditar se essa ou aquela será ou não será imune à tributação por via das contribuições sociais ou contribuições de intervenção no domínio econômico. De maneira que, evidentemente, não cabe ao legislador nem ao intérprete fazê-lo. Mais do que isso, há ainda um problema sobre se essas imunidades, se elas alcançariam tão somente receita, se elas alcançariam lucro ou se elas alcançariam faturamento. Durante muito tempo, houve uma posição bastante firme na doutrina e inclusive na jurisprudência brasileira no sentido de que a imunidade de receitas elas alcançariam, até pelo conceito jurídico empresarial de receita, elas alcançariam elas alcançariam os valores dos ingressos a título de faturamento ou a título de ou qualquer outro título com essa natureza, que estivessem abarcados pelo conceito de receita. Né? Por que nós estamos dizendo isso? Porque é conhecido no âmbito das contribuições, especialmente as contribuições sociais, a figura que nós temos de diferentes contribuições. Nós temos o PIS e a COFINS, que oneram de modo geral faturamento ou receita, conforme escolha do legislador, né? A teor do que permite o artigo 195, inciso 1, alíneas B ou C do dispositivo constitucional. Tá? E nós temos ainda a CSLL, que onera apenas o lucro. Né? E nós temos também uma quarta figura de contribuição, que não tem que ver propriamente com receita, que é a figura da CPMF, que sabemos foi extinta recentemente, mas que, no final das contas, onerariam as movimentações financeiras. Né? A jurisprudência atual é tranquila em dizer o seguinte: por força daquelas disposições contidas no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, né, a imunidade ali enumerada, ela abarcaria apenas os tributos que atingissem a figura da receita. São eles, PIS, COFINS, né, e, no caso das contribuições de intervenção no domínio econômico, aquelas CIDs, né, que é a sigla de contribuição de intervenção no domínio econômico, aquelas CIDs que atingissem a exportação de determinados produtos, de determinadas mercadorias, enfim, de determinados bens. Né? Então, as receitas decorrentes dessas operações, evidentemente, seriam, não estariam sujeitas à tributação por conta da norma de imunidade. Né? Com o surgimento, vejam vocês, de uma novidade no sistema jurídico brasileiro, mais pontualmente, mais especificamente no âmbito do sistema jurídico ambiental, o surgimento das prestações de serviços ambientais, especialmente ao exterior, e aqui fazendo uma breve colocação de uma novidade, né, toda vez que nós nos depararmos com prestações de serviços ambientais ao exterior,
e hoje muito em voga a figura da captação e depois da venda do crédito de carbono, por assim conhecido, ou crédito de sustentabilidade que estão surgindo por aí, né? Evidentemente que as receitas decorrentes dessas operações, me parece que por se caracterizar receita e porque nós estamos diante de exportação de serviços, nós não, essas receitas não estariam sujeitas à incidência dessas contribuições, justamente por força da norma de imunidade. A terceira e última imunidade que nós trabalharemos hoje, que eu disse para mim, me parece a mais importante. Aquela prevista no artigo 150 e 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Né? Diz respeito especificamente à incidência do ICMS, ou melhor dizendo, né, a vedação de incidência do ICMS nas exportações de mercadorias e bens para o exterior. Né? Vejam vocês que esse dispositivo, muito embora ele tenha vindo previsto no texto da Constituição desde o texto original, né, ele já sofreu aí 2 alterações ao longo desses 23 anos de Constituição Federal. Isso é importante colocar por conta do alcance que esse dispositivo atingiu nos dias atuais. Vejam que a exportação de todo e qualquer produto, de toda e qualquer mercadoria, nos dias de hoje, ela estará imune ao pagamento do ICMS nessas circunstâncias. Estou dizendo que qualquer comerciante, que qualquer empresário que venda os seus produtos ao exterior, né, já que a venda, muitos sabem, são sujeitas à incidência do ICMS, mas as pessoas que realizem a venda ao exterior não estão sujeitas ao pagamento do ICMS. Até aí, eu acredito que tenha muito problema. O problema está na questão relativa ao controle, à fiscalização e como que principalmente os estados têm visto isso. Né? É muito comum acontecer, e uma particularidade eu posso colocar, porque conheço bem de perto, que é a figura dos chamados regimes especiais. Né? Alguns estados, no caso específico do meu estado, Mato Grosso do Sul, né, a legislação tributária estadual tem a figura do seu regime especial para exportação. Vale uma consideração para compreender os regimes especiais. Né? Basicamente, os regimes especiais são aqueles mecanismos de controle, fiscalização e arrecadação das operações que destinam mercadorias ao exterior. Né? A questão é que todo e qualquer empresário, todo e qualquer comerciante que pretenda realizar a atividade econômica de exportação, para que ele possa realizá-la sem o recolhimento do ICMS, portanto, recebendo o benefício imunitório, ele tem que estar cadastrado no tal regime especial de exportação. E aí nós vamos chegar no grande problema. E aí nós chegamos novamente na falta de compreensão das ideias de imunidade. Em primeiro lugar, esse regime é repetido no âmbito da lei, essa norma de imunidade ela é repetida, ou pelo menos em parte repetida, no âmbito da Lei Complementar 87/96. Alguns autores e mesmo alguns tribunais tratam isso como se fossem isenções, quando já disse, já que estamos trabalhando com normas constitucionais que vedam a tributação de uma forma ou de outra, nós estamos diante de imunidade. O fato de ser repetido na legislação infraconstitucional não desvirtua e não desnatura o Instituto Jurídico Tributário. Mas muito bem. Então, vejam, nós temos um regime especial de exportação, onde o comerciante, enfim, o empresário que pretenda exportar tem que se cadastrar, tem que cumprir algumas condições ou alguns requisitos para fruir o benefício, se não adimplirem, se não, enfim, atenderem a esses requisitos, o Estado respectivo não defere o regime especial e aí a movimentação da mercadoria acaba se sujeitando à incidência do ICMS. Eu tenho sérias reservas com relação à exigência desse tipo de legislação, desse tipo de condicionamento, por 2 motivos. Né? Um deles, o mais conhecido e que eu comentei algumas aulas antes dessa, há algumas aulas, vejam vocês. Né? É a exigência para a concessão do chamado regime especial, que o comerciante realize pelo menos 50% de venda do seu produto para o mercado interno. Senhores, aqui nós temos um problema, né? Porque, no final das contas, é garantida
faz parte das garantias fundamentais a liberdade de iniciativa. É fundamento da República a liberdade de iniciativa. Então, o indivíduo tem o exercício da atividade econômica e, digamos que ele resolva comerciar com o exterior, exportar, portanto, 100% da sua produção. Alguns estados, nesse caso o estado do Mato Grosso do Sul, o faz, ele estabelece como condição para a concessão do regime especial, como condição, portanto, para a fruição da imunidade tributária, que pelo menos 50% da produção seja feita a comercialização, seja realizada a comercialização para o mercado interno. Obriga que ele comercialize internamente para gerar a incidência do imposto respectivo. Ora, isso daí entra justamente naquele ponto que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né, especialmente na aula anterior, de que, por mais que em alguns casos seja aceitável, seja viável e a própria Constituição permita a previsão de condições e de requisitos para a fruição das imunidades, né, esses requisitos e condições, em primeiro lugar, têm que estar estabelecidos no âmbito da legislação complementar nacional. Secundariamente, não se tratando de requisitos para a fruição da imunidade, mas tratando-se de requisitos para controle e fiscalização das operações imunes, né, isso só seria legítimo se se estabelecesse condições formais. Ora, realizar operações sujeitas à tributação para perceber do Estado a autorização necessária para realizar as operações de exportação de modo que não se sujeitem à tributação, nada tem que ver com requisitos formais. Nós estamos trabalhando aí, portanto, com requisitos materiais. E esse condicionamento substancial, material, ele diminui o alcance da norma imunizante, né? Pior, isso tem que ser estabelecido, vejam vocês, quando eventualmente necessário, né, e possível, isso tem que ser estabelecido no âmbito da legislação ordinária. Né? Em muitos dos casos, eles são estabelecidos via atos do Poder Executivo. Né? São, então, atos normativos do Poder Executivo, impondo obrigações, deveres formais, que, portanto, devem ser observados por parte dos interessados em fruir a imunidade na exportação, em relação ao ICMS, né? mas que não vêm previstos, mas que não são estabelecidos e não vêm previstos na lei. Né? É claro, nós sabemos que há jurisprudência tranquila, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há necessidade de que as obrigações ditas acessórias, aqueles deveres instrumentais de que fala o Código Tributário Nacional, não há necessidade de que venham previstos no texto de lei. Eles podem vir enumerados em atos normativos de caráter secundário, em atos infralegais, desde que haja autorização da lei para que o Poder Executivo os promova. Tá? Mas mesmo nesses casos, vejam vocês, tem no mínimo que haver uma previsão da legislação ordinária. E mesmo nesses casos, como nós estamos trabalhando com a questão das imunidades, de modo nenhum a previsão desses condicionamentos, desses requisitos a serem observados, poderá ser estabelecida com conteúdo substancial, com conteúdo material, de maneira a impedir a fruição das imunidades. Percebam o juízo lógico que nós empregamos. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, não coloca, repito, não coloca nenhuma condição, nenhum requisito para a fruição dessa imunidade. Poderia a legislação infraconstitucional colocar? Digo para vocês, absolutamente. Isso nós já estamos tranquilos, porque nós já vimos nas aulas anteriores. Segundo, se ela não coloca condicionamentos à fruição das imunidades, poderia questionar se poderia, pelo menos as entidades federativas, estabelecer regras formais, portanto, deveres instrumentais, deveres formais, obrigações acessórias, como o Código chama lá no artigo 113, né, no caput e no parágrafo 2º, do Código Tributário Nacional, né, essas obrigações formais, né, para o controle e a fiscalização dessas operações imunes à tributação. Quanto a isso também, me parece que não há discussão alguma, é um tanto tranquilo essa compreensão. O que não pode, e aí vem a necessidade de compreensão e de afastamento entre uma e outra, né, eles podem definir, é possível que as entidades federativas definam obrigações formais, portanto, condicionamentos formais
para controle e fiscalização. Ou seja, a apresentação de documentos, a entrega de documentos em certos determinados momentos, até é razoável imaginar que isso seja legítimo. Mas obrigar, condicionar, coagir em boa medida que o contribuinte realize operações que ele não quer realizar, que realize, portanto, operações de vendas internas, sujeitas à tributação, para deferir a possibilidade do exercício legítimo e lícito de atividade econômica, livre e garantida pela Constituição. Para que, então, possa fruir do benefício imunitório, nós estamos diante, evidentemente, de norma com clara, absoluta inconstitucionalidade. E é justamente por conta disso que nós temos que ter completa atenção. É preciso recordar que quando nós trabalhamos com as imunidades, de um modo geral, se for perquirir, se for analisar quaisquer disposições contidas no âmbito infraconstitucional que se vinculem à questão da fruição das imunidades, ou mesmo do controle e fiscalização das operações, das situações, do patrimônio, das entidades imunes, tudo isso só pode ser estabelecido desde que sejam fixadas apenas questões formais, questões materiais de direito substancial, condutas muito particulares, a realização de determinados fatos, no caso inclusive específico fatos geradores outros, estas condições evidentemente que elas padecem de vício claro de inconstitucionalidade, justamente porque não prestigia o texto da Constituição. E eu recordo uma situação que nós temos visto, que toda vez que nós estivermos trabalhando com normas de imunidade, e isso eu disse no início, lá na primeira aula, quem vai dar a última palavra a respeito do tema, quem vai desenvolver, quem vai, enfim, estabelecer os limites, como deve ser aplicado, como deve ser interpretado, como devem ser interpretadas essas normas, é o Supremo Tribunal Federal. Estou dizendo isso porque na medida em que nós temos uma repetição no âmbito da legislação infraconstitucional de regras que, no final das contas, elas repetem, elas estabelecem normas com disposições, uma redação muito parecida com as regras de imunidade, e aí elas colocam condicionamentos, o que acontece com relação especificamente à Lei Complementar 87/96, tentando descaracterizar aquele instituto como se fosse um instituto imunitório, evidentemente que mesmo essa disposição constitucional não pode, essa disposição da legislação infraconstitucional não pode ser assim analisada. Vejam vocês, eu já disse lá no começo, que toda imunidade está na Constituição. Se está no texto infraconstitucional, se está em lei complementar, ordinária, o que seja, dos estados, dos municípios, da União, nós estamos trabalhando com uma outra figura. Nós estamos trabalhando com isenção, que nada tem que ver com a figura das imunidades. Mas dito tudo isso, vejam vocês que a gente vai abrir um pouquinho aqui para os questionamentos, até para que os alunos aqui presentes possam participar, tirar suas dúvidas, de repente são dúvidas, inclusive, que vocês próprios possam ter, e aí, de repente, a gente já anima um pouquinho mais o debate. Se vocês quiserem. Professor, por que a previsão do artigo 5º de assistência jurídica gratuita consiste em imunidade se ela está prevista no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais? Muito bem. Eu sempre digo que, para nós compreendermos um instituto como um instituto de direito tributário, não é suficiente que ele esteja só e tão só colocado ou posicionado de modo topológico lá no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Não é isso que nos interessa. Eu sei que lá essa disposição constitucional ela está situada lá no capítulo dos direitos e garantias individuais, ela é assim vista, muito a teoria do direito constitucional a estuda, o processo, a teoria do direito processual civil estuda aquilo ali também, mas aquilo também é um instituto de direito tributário. Até antes de responder mais objetivamente esse teu questionamento, eu vou colocar um paralelo. Sempre digo, olha, você quer saber se o instituto é um instituto de direito tributário e como tal, e sendo assim, ele deverá atender ao regime jurídico tributário? Se pergunte se aquele instituto, de qualquer ramo do direito que seja, se pergunte se aquele instituto ele desencadeia consequências, efeitos no âmbito da tributação. Vale dizer, se eles são tratados no âmbito de leis tributárias,
ou leis com conteúdos tributários, que imprimem a esse instituto efeitos tributários os mais diversos. Né? Pensem a morte como um fato jurídico da vida privada. Se nós olharmos, a morte abre a sucessão e este fato, se houver bens, inclusive, este fato é integralmente regulado pelo direito civil. Né? Direito de sucessões, legislação civil. Só que muita gente se esquece que esse evento, muito embora evento da vida privada, muito embora desencadeie consequências no âmbito do direito privado, ele também desencadeia consequências no âmbito do direito tributário, porque nós temos uma norma tributária que empresta eficácia tributária a essa situação. Fiz esse paralelo para entender o seguinte: embora seja de fato uma garantia, e de fato de direito, né, mas uma garantia do individual ter acesso ao Poder Judiciário, no primeiro momento, né, o valor ali por trás desse dispositivo, e principalmente nesse dispositivo, de que mesmo que não tenha recursos para arcar com o processo, com o custo do processo, isso possa ser, o indivíduo possa exercer essa garantia. Muito embora tudo isso, nós estamos ainda dentro da história dos conceitos que algumas normas tributárias, que o direito tributário ele empresta eficácia, ele empresta, portanto, significado no âmbito da tributação. Né? Eu venho dizendo, desde o começo da primeira aula, que já que nós estamos trabalhando com norma constitucional, né? E, em segundo lugar, essa norma impede a cobrança, a instituição, enfim, a exigência do tributo na circunstância particular, isso se trata de instituto imunitório. Né? Não sendo relevante para aproximar ou para afastar isso da tributação, há a circunstância de ele desencadear outros efeitos, ou ele ser tratado em outros âmbitos, no âmbito, digamos, puro e simples dos princípios e garantias constitucionais fundamentais, dele ser trabalhado pelo processo civil, como o processo civil o trabalha. Né? Então, é importante nós termos essa informação em mente. Mas mais importante do que isso, né? Como nós vamos trabalhar com prestação de serviço público, né? Afinal de contas, o serviço jurisdicional, a prestação de serviço público específico e divisível, só quem vai ao judiciário frui aquele serviço, então há uma contraprestação, há uma exigência, né? Que chama-se taxa. Então nós vamos ter que interpretar a legislação tributária das custas processuais, nós temos que visualizar essa legislação toda em vista das ideias das imunidades que está contida nesse dispositivo do artigo 5º, inciso 74. Tá? Segunda pergunta? Aqui, professor. Pois não. A legislação ordinária pode estabelecer condicionamentos à fruição dessas imunidades, no caso, e os atos do Poder Executivo? Onde é que entra aí nessa história? Tanto dessa do artigo 5º, inciso 74, como todos do modo geral. Isso, do modo geral. Pois então, vejam vocês, né? Eu estava dizendo há pouco da questão relativa aos condicionamentos. Em primeiro lugar, nós temos que ficar claro, né? A Constituição só permite que sejam estabelecidos condicionamentos e requisitos, enfim, a fruição de imunidades, há algumas imunidades de modo particular. Como que eu vou identificar isso daí? Quando nós estivermos trabalhando com os dispositivos imunitórios, eu digo que é muito fácil. Basta você analisar o dispositivo e perceber se o próprio dispositivo diz que devem ser atendidos requisitos da lei, na forma da lei, conforme a lei dispuser, ou em outros termos. É a própria Constituição quem defere ao legislador ordinário, ao legislador infraconstitucional, melhor dizendo, né, a possibilidade de fixação de condicionamentos, de requisitos e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, nós estamos falando aí de condicionamentos para a fruição do benefício da imunidade, que eu disse lá no começo, na primeira aula. Nós temos a imunidade ao mesmo tempo norma de competência e direito subjetivo público daquele que recebe o benefício de não sofrer o impacto da tributação. Tá? Então, muito bem. Situação e coisa totalmente diferente é quando nós estamos falando de fixação de obrigações, de formalidades para a realização de controle e fiscalização das operações imunes. Tá? O que é diferente de condicionamento para a fruição das imunidades. Nós temos situações totalmente diferentes e apartadas aí. Tá? No caso da fruição das imunidades, no condicionamento para a fruição das imunidades, somente, a meu ver, legislação complementar de caráter nacional. Para a questão relativa à fixação de deveres e obrigações formais
para controle e fiscalização daquelas operações sem interferir na operação, para simplesmente poder visualizar se a operação está ocorrendo na conformidade do texto constitucional como um todo, né, ou na conformidade da legislação como um todo, aí nós temos a possibilidade do legislador ordinário estabelecer essas obrigações, mas desde que seja de natureza formal, sem a observância, sem a possibilidade de fixação de condutas substanciais, de obrigações de natureza material. Terceiro, e isso é importante também fazer esse à parte, tá? Não são todas as imunidades que dependem disso, tá? E por fim, que envolve a última parte da sua pergunta, né? De um modo geral, hoje, a jurisprudência brasileira é tranquila e pacífica em dizer que esses deveres formais podem ser estabelecidos via atos do Poder Executivo, via, portanto, atos de caráter infralegal, um decreto, uma instrução normativa ou algo nesse sentido, tá? No entanto, é bom que fique claro, em primeiro lugar, que muito embora tenha essa jurisprudência, em primeiro lugar tem que haver uma autorização da lei conferindo ao Executivo a possibilidade de criar esse tipo de regramento, tá? Particularmente, e essa é uma opinião pessoal minha, me parece que essa ideia não se coaduna com o princípio da legalidade geral lá previsto pelo artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Até porque muita gente às vezes se esquece que as obrigações ditas acessórias, esses deveres formais de controle e fiscalização, quer queira, quer não, eles implicam, em primeiro lugar, em restrição do exercício da livre iniciativa e restrição do direito de propriedade. E só por isso já me seria suficiente para falar que tem que estar obrigatoriamente previsto em texto de lei, no sentido estrito e formal da palavra. Tá? Tem alguma pergunta? Se eu tenho uma regra de imunidade, essa regra é idêntica, né, à legislação ordinária, só que a legislação ordinária, no caso, ela iria além do que está na Constituição. Aí como é que eu faço? Como que eu visualizo isso? Olha, se iria além no sentido de restrição ou no sentido de ampliação? Assim, ampliaria o alcance da norma de imunidade ou restringiria o alcance da norma de imunidade? Porque, veja, como que nós temos que, até para bem compreender isso daí, nós estabelecemos e estamos falando já há algum tempo que toda imunidade está na Constituição. Tá? Então, veja, o fato de a legislação ordinária repetir a norma constitucional nesse ponto, né, não descaracteriza, não desnatura o Instituto da Imunidade. Tem que ser lido a partir da Constituição. Só que nós vamos encontrar situações em que a legislação infraconstitucional, leis ordinárias, leis complementares, enfim, né, elas prevêem aquela mesma norma, ou pelo menos uma redação muito semelhante, tá? Mas elas prevêem aquela mesma norma e ela é repetida ali no plano da legislação ordinária. Tá? Das duas, uma. E eu disse a respeito disso na última aula. Ou não se trata de imunidade, porque a imunidade está lá no texto constitucional, né, evidentemente, ou se a intenção é de condicionar, é de estabelecer requisitos à fruição das imunidades, aí então há necessidade de uma segunda pergunta. Né? A norma de imunidade, aquela norma imunitória, é condicionável? A Constituição permite que a sua fruição seja sujeita a condicionamentos? Mais do que isso, a disposição legal, ela restringe o alcance da norma constitucional? Porque se ela restringir, nós estaremos diante de lei diminuindo o alcance da Constituição. E nós sabemos que aí a lei será absolutamente inconstitucional. Então nós temos essas reperguntas que devem ser feitas para eu poder conformar o Instituto como um todo. Tá? Mas, basicamente, são conhecidas algumas disposições, por exemplo, eu estava dizendo há pouco, da Lei Complementar 87, que supostamente trata de uma isenção. Tá? Mas repetindo o texto da Constituição. Como é que a gente faz? A gente trata como isenção ou a gente trata como imunidade? Eu digo para vocês, né? Como o problema é um problema de imunidade, né? Muito embora tenha sido repetido no texto da Constituição, aquilo ali tem que ser tratado como uma imunidade.
E sendo uma imunidade, ela vai ser resolvida por interpretação, por compreensão sistemática, por análise e interpretação teleológica e tudo mais, tal como toda e qualquer imunidade. E quem vai dizer, enfim, a última palavra sobre isso, sempre deverá ser a Suprema Corte. Se você quiser realizar uma interpretação do dispositivo da legislação, se você quiser entendê-lo como uma isenção, ainda assim, muito embora não seja objeto dessa aula, ainda assim eu teria algumas restrições a colocar. Tá? Então, se houver disposição no âmbito da legislação infraconstitucional, tá? Repetindo o texto da Constituição, sempre parte da Constituição e interprete conforme norma constitucional que é, as normas de imunidade. Tá? Muito bem, nós tivemos aqui algumas perguntas que nos serviram para adiantar um pouquinho o tema, né, esclarecer talvez uns pontos que foram tratados, né, mas vamos fazer aqui uma síntese de tudo que foi dito para que possa ser compreendido. Primeiro, nós tivemos aqui hoje análise de 3 imunidades diferentes, específicas. A primeira, do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, que assegura a gratuidade da assistência judiciária para aqueles que comprovem insuficiência de recurso. Né? Essas são imunidades a priori incondicionadas, são imunidades a priori condicionadas, é uma imunidade condicionada, né? E cabe à legislação infraconstitucional, basicamente a Lei Complementar Nacional, estabelecer os requisitos, a condição que deva ser atendido para a fruição dessa imunidade. Como que deve ser comprovado a insuficiência de recursos? Nós já conhecemos, pelo menos já há uma legislação que foi recepcionada pelo texto constitucional com essa natureza, a Lei 1060/50, tá? Que é a Lei da Assistência Judiciária Gratuita. A segunda imunidade, a do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Essa daí já é específica com relação à contribuição de intervenção, domínio econômico e contribuição social. Não alcança as situações tratadas nas imunidades que nós vimos nas aulas anteriores de impostos, só diz respeito a 2 figuras tributárias, né, CIDs e contribuições sociais, e desde que essas contribuições onerem as receitas decorrentes de exportação. Né? Vejam então que a finalidade aí é justamente estimular a exportação, é estimular o incremento das exportações brasileiras com vistas a dar aí, a funcionar como mecanismo de promoção do desenvolvimento nacional. E, por fim, nós temos aí a imunidade prevista no 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, que trata da incidência do ICMS nas vendas ao exterior, ou seja, do ICMS na venda de mercadorias para exportação, que também, vejam vocês, está situação insujeita à tributação pelo imposto específico. Conclusão disso tudo, pelo menos dessas 2 últimas, vocês já podem verificar, né, que a exportação de bens, mercadorias e serviços no país é largamente estimulada por parte do legislador constituinte, na medida em que ela impede, que ela veda a incidência de 3 específicos tributos na circunstância: CID, contribuições sociais e o próprio ICMS, de maneira que já é perceptível que é uma atividade empresarial bastante promovida e bastante estimulada e incentivada pelo Estado brasileiro, normalmente pela Constituição brasileira. Né? Bom, aqueles que tiverem alguma dúvida, eu agradeço até a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar algum questionamento, me enviem um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Tá? Eu recordo sempre que tem que indicar a aula e o nome do professor. Essa aula de hoje, Imunidades Tributárias, parte 3, professor, eu sou o professor Glauco Lubachevski de Aguiar. Coloquem isso no e-mail para que nós possamos responder para vocês de modo adequado. Tá? Eu recordo ainda que se vocês quiserem rever essa aula, poderão rever essa aula lá no YouTube, né, tem um canal do Saber Direito lá, o endereço é www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Tá? E convido vocês ainda a assistir o Saber Direito Debate e o Saber Direito Responde, que são outros programas que o Saber Direito envolve aí com relação à matéria. Tá? Muito obrigado pela atenção e encontro vocês na próxima aula.